Olá meus amigos, como vocês estão? Hoje nós iremos continuar o estudo sobre as origens e os conceitos do conservadorismo. O vídeo de hoje ele é uma continuação direta desse vídeo aqui de cima. Caso você tenha perdido, confere ele depois para você entender melhor onde nós estamos e qual será o nosso caminho nessa série de vídeos, combinado? E no último vídeo nós paramos no conceito de absolutismo, e é exatamente daqui que vamos partir até o cenário pré-revolução da França. Então se ajeita aí enquanto rola a vinheta e fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Talvez a primeira coisa a ser feita no começo desse vídeo aqui é justamente conceituar e explicar do que se trata o absolutismo. O absolutismo ele foi um sistema político que existiu na Europa entre os séculos XVI e XIX. Sendo assim, ele foi caracterizado pela concentração de poder na figura do rei, na figura do monarca. Essa concentração fazia com que esses monarcas possuíssem grandes e ilimitados poderes sobre os seus reinos. E a vontade deles não podia ser contrariada, porque não existiam contrapesos dentro do governo para contestação ou controle de tamanho poder. Vamos lembrar que durante a Idade Média, o poder dos reis era limitado pelo poder da religião, pela influência do poder do catolicismo e do poder papal. Com o advento do Renascimento e posteriormente da Reforma, a Igreja perdeu o seu poder político de controle para apenas gozar de uma influência agora limitada. Talvez a maior personificação do modelo absoluto de governo na Europa seja justamente o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, que ascendeu, ainda menor de idade, ao trono do Reino da França, sendo representado por sua mãe enquanto era criança, e tendo alguns cardeais exercendo o papel de primeiro-ministro e de governantes de fato do reino, e sendo o último deles o cardeal Jules Mazarin. Porém, quando esse cardeal morreu, Luís XIV chegou no pessoal e disse o seguinte: "Olha, senhor, eu lhe pedi que se reunisse com os meus ministros e secretários de Estado, para dizer que até agora eu deixei o falecido senhor cardeal conduzir os assuntos de Estado. Já é hora que eu próprio governe. Vocês me auxiliarão com seus conselhos quando eu lhes pedir." Em seguida, ele proibiu os ministros de expedir qualquer coisa sem a sua ordem direta. Luís XIV é o autor da célebre frase que demonstra muito bem o que era o absolutismo naquela época. Ele disse "L'État c'est moi", que em tradução direta do francês quer dizer "o Estado sou eu". Diversos pensadores famosos que contribuíram para o estudo das teorias do Estado e para a ciência política foram defensores desse modelo de governo. Thomas Hobbes alegava que o homem só estaria seguro da inclinação predatória da própria espécie se saísse do seu estado de natureza e estivesse debaixo do poder de um soberano que estabelecesse o que era ou não o direito, limitando assim a liberdade individual em prol da segurança de todos. Um outro defensor desse regime absolutista foi Luís de Bonaldi, que soltou a seguinte frase: "Onde todos os homens querem dominar com vontades iguais e forças desiguais, é necessário que um único homem domine ou todos se destruam." Outros autores famosos que defenderam totalmente ou de certa forma o regime absolutista foram Nicolau Maquiavel e Jean Bodin. Com o enfraquecimento e até mesmo desaparecimento em algumas partes da Europa do feudalismo, e com a ascensão do absolutismo como modelo de governo, toda a Europa experimentou em certo momento uma estruturação social chamada de Antigo Regime, e na França não foi diferente. O Antigo Regime era como se fosse uma pirâmide, com um rei na ponta dela, e debaixo dele ela era dividida em 3 partes, o que na França eram chamados de Estados Gerais, mas chegaremos lá mais adiante. Quais eram essas classes? No primeiro estado, havia o clero, que, como eu disse, ainda detinha influência e privilégios nos reinos absolutistas. A nobreza, que possuía títulos, ocupava a segunda classe. Ela tinha riqueza e influência no reino, com livre acesso ao rei e à corte real. E o terceiro estado era justamente composto pelos camponeses e pela burguesia.
Todas essas classes eram estratificadas. Não tinha como ascender, não tinha como descer. Um nobre não viraria um sans-culotte, assim como um camponês não viraria um nobre. Cada uma dessas classes tinha direitos diferentes. Cada uma dessas classes tinha privilégios diferentes. Até que uma galera começou a ficar incomodada com essa situação, parou e pensou: olha, pessoal, não faz sentido isso daqui. Daí surge um movimento filosófico que começa a eclodir por toda a Europa, em níveis de razão diferentes, em intensidades diferentes, mas em uníssono, como uma crítica ao modelo absolutista que até então vigorava naquele lugar, o chamado Iluminismo. Uma das primeiras e mais importantes figuras dessa crítica ao absolutismo e ao antigo regime foi o inglês John Locke. Locke viveu durante o período de transformação da Inglaterra com o advento das revoluções que ocorreram lá no século XVII. A Revolução Inglesa de 1642, que em seu fim restaurou a monarquia, só que debaixo de uma supremacia parlamentar, e posteriormente a Revolução Gloriosa, que na verdade poderia até ser classificada como uma contra-revolução, que em 1688 destituiu Jaime II, um rei católico com fortes tendências ao absolutismo, que adotou políticas antiprotestantes contra os seus próprios súditos, sendo então garantida a liberdade religiosa, tanto quanto a manutenção do poder do parlamento e a estabilidade das tradições inglesas. Locke, talvez por vivenciar todo esse período, divergia de maneira categórica da defesa do contrato social absolutista de Thomas Hobbes. Para ele, o homem possuía direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade privada. E qualquer reino ou governo só seria legítimo se respeitasse e principalmente agisse para garantir que todos os homens, de maneira equânime, possuíssem mecanismos para garantir a sua vida, a sua liberdade e as suas propriedades privadas. Em suas obras Dois Tratados sobre o Governo Civil e a Carta sobre a Tolerância, Locke defendeu não apenas a liberdade de escolha religiosa, mas fundou um pensamento político que seria conhecido como liberalismo clássico. Ele alegava que o respeito e proteção da liberdade individual como princípio político primário gera uma demanda de limites radicais sobre o poder e a ação do Estado. Desse modo, o Estado mais amplo que o liberalismo clássico poderia aceitar é um Estado mínimo, que deveria atuar apenas para mediar conflitos, o que ele chama de inconvenientes do estado de natureza. Logo, o iluminismo, assim como o liberalismo clássico, surgiu como uma resposta crítica ao antigo regime e ao absolutismo. Além de embasadas nos acontecimentos no Reino Unido durante o século XVII, a obra de John Locke foi fundamental para os pais fundadores dos Estados Unidos na Revolução Americana, no Pacto de Federalização e na construção e consolidação dos seus ideais no advento da Constituição Americana. Agora, você lembra que eu disse que o iluminismo nasceu com argumentos diferentes, em intensidades diferentes e em lugares diferentes? René Descartes, o pai da filosofia moderna, segundo a história, instituiu a dúvida como método de comprovação de todas as coisas. Ele surgiu antes de Locke na França, e com seu método cartesiano, ele colocava à prova todas as tradições sociais e religiosas da época, o que muitos achavam lindo e inovador, e outros temiam que essa linha de pensamento poderia causar consequências muito perigosas. Descartes dizia que a razão é a capacidade através da qual distinguimos o verdadeiro do falso. Era o ponto de partida para o conhecimento, segundo ele. Ele chegou a colocar a sua própria existência em dúvida e chegou à seguinte conclusão: penso, logo existo. Muitos atribuem a Descartes o mérito pela fundação de uma corrente filosófica chamada de racionalismo, justamente o oposto do empirismo trazido por Locke e David Hume posteriormente na Inglaterra. Vejam então que as ideias dessa época eram amplas e divergiam entre si. Isso é muito importante para desmascarar algumas falácias sobre o conservadorismo lá na frente.
Passado algum tempo, surge na França um grupo de escritores e pensadores franceses conhecido como enciclopedistas, que queriam juntar todo o conhecimento fornecido pelo iluminismo, produzido naquela época, em um só lugar. Esse movimento foi encabeçado por Denis Diderot e Jean Laurent d'Alembert. Esse grupo, chamado de Philosophes, é justamente a parte iluminista a quem Edmund Burke se refere em Reflexões sobre a Revolução na França. Teóricos que, na gana por teorizar e idealizar conceitos de uma sociedade abstrata, sem qualquer indício de experimentação e comprovação das suas próprias ideias, criaram no imaginário dos que cometeram as barbáries ocorridas na França um ideal a ser perseguido a qualquer custo. Criou-se então uma nova religião, a religião da razão, da racionalidade. Perceba, em alguns séculos o homem saiu do poder gigantesco e quase teocrático da Igreja Romana, passando pelo antropocentrismo renascentista para chegar ao culto a si mesmo e das suas próprias ideias. Dentre os filósofos foi cunhada a famosa frase: "O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre." Essa frase sintetiza o pensamento secular iluminista, e isso vai ser a base, por exemplo, da dita República Jacobina. Aquela famosa frase de Voltaire: "Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o fim a liberdade em dizê-lo", será meramente teórica na Revolução Francesa. Na hora da prática, em que os revolucionários sentem o gosto pelo poder, a tocada da banda será outra. Principalmente naquele período onde o povo conquistou o poder. Na segunda fase da Revolução, em que os arautos do povo, como Robespierre e Danton, chegaram ao poder. A liberdade desses arautos pode ser total e ilimitada, só que eles não permitem a liberdade de quem pensa diferente deles. Isso te lembra alguma coisa? Mas relaxa, ainda não chegamos nesse momento da Revolução. Dentre esses pensadores, há um que se destaca, que podemos até atribuir a ele a alcunha de pai da Revolução: Jean-Jacques Rousseau. Para ele, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E toda essa corrupção se inicia com o advento da propriedade privada. Jean-Jacques Rousseau disse que o primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer "isto é meu", e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teriam poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: "Não escutem a esse impostor, estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém." Nós não precisamos nos aprofundar muito para entender que ele era radicalmente contra os preceitos de Locke sobre a propriedade privada. Enquanto para Locke a propriedade era um direito natural do homem, para Rousseau era a raiz de todos os males, que desperta cobiça, imaginação e desigualdade entre os homens. Essa figura romântica de Rousseau sobre o bom selvagem inaugurou um movimento chamado de romancismo. Como para Rousseau o homem se corrompe e perde a identidade de bom selvagem pela imaginação despertada justamente pela propriedade privada e ao se deparar com outros homens, Rousseau alega que se tornou impossível atingir todas as necessidades do homem de maneira solitária. Então, para isso, o homem criou o contrato social, em que ele abre mão de parte da sua liberdade em troca da civilidade. John Locke não negava a necessidade de um monarca ou de uma autoridade dentro do Estado. Pelo contrário, ele apenas alega que deveriam haver controles e limites sobre esse poder. Rousseau não. Rousseau ele defendia a extinção de qualquer forma de governo e defendia a criação de uma democracia direta. A cada problema todos deveriam votar e a vontade geral da maioria deveria ser preservada. E principalmente gerar um ambiente em que todos os homens obrigatoriamente são iguais. Em tudo. Não apenas em direitos e obrigações. Literalmente em tudo. E esse tudo deve vir por influência educacional e obrigatória por parte do Estado. Isso vai influenciar decisivamente alguns conceitos da Revolução
que viria a seguir. Pequenos apontamentos críticos devem ser feitos à luz do conservadorismo ao pensamento de Rousseau. Primeiramente, a submissão de todos os cidadãos à vontade da maioria em todos os assuntos deliberados é algo perigoso demais. Quando as liberdades individuais são colocadas em risco pela vontade da maioria irracional, muitas injustiças podem ocorrer. Lembrem que na década de 30 e na década de 40 do século passado, a maioria do povo alemão apoiava o chanceler do bigodinho tosco em sua perseguição contra os judeus e contra as suas liberdades individuais e seus direitos naturais, principalmente as suas vidas, as suas liberdades e as suas propriedades. Outro apontamento é que um dos principais fundamentos do conservadorismo é que os homens possuem de fato e de forma inegociável por nós direitos iguais tanto pela lei quanto pela moral. Só que cada um de nós somos diferentes em características, capacidades, preferências, talentos, temperamentos e pensamentos. Somos livres para decidirmos quais tipos de associações escolhemos fazer dentro do todo da sociedade. Forçar uma suposta igualdade em todos os assuntos apenas traria mais desigualdades e consequências maléficas às aspirações pessoais do indivíduo e ao equilíbrio social que, de fato, trazer algum tipo de benefício para o todo da sociedade. É necessário mencionar e ressaltar que as ideias de Jean-Jacques Rousseau foram de suma importância para influenciar e dar base ao marxismo, ao anarquismo e para o totalitarismo que nasceria com os jacobinos na Revolução Francesa mais adiante. Agora juntem o fato de existir na figura do rei Luís XVI e da sua esposa Maria Antonieta o absolutismo e a estratificação da sociedade de classes do antigo regime, ao fato sobre o que eu disse anteriormente dos direitos e privilégios diferentes entre as camadas sociais do antigo regime. Adicionem a essa receita uma grave crise econômica em que o preço do pão, o alimento mais básico que existe, passou de 50% do salário do camponês para 88%. E para completar, toda a nobreza vivia fazendo farra com a Maria Antonieta no Palácio de Versalhes, enquanto apenas o terceiro estado era tributado dentro dessa pirâmide. Algo estava errado, algo precisava mudar. O fato do país vizinho, ou seja, a Inglaterra, já ter uma monarquia limitada pelo parlamento, ou seja, uma monarquia constitucional, e uma economia pujante, talvez nos mostrasse qual o caminho que deveria ser seguido pela França. O da mudança via reforma, que deu tão certo do outro lado do Canal da Mancha. Mas justamente o último ingrediente da receita do bolo que gerou o desastre, ao invés do progresso pela reforma, era justamente a parte dos filósofos franceses, que, adicionando seus pensamentos de conceitos abstratos, inflamaram os revolucionários rumo à barbárie, que não apenas levou caos e mortes à França, como fez questão de tentar passar uma borracha permanente em tudo aquilo que os tornavam de fato os franceses, e que dava um sentido de unidade para aquela população. Bem, meus jovens mancebos, o vídeo já está longo demais e é necessário parar por aqui. Mas no próximo vídeo nós vamos pormenorizar todos os fatos que fizeram explodir a Revolução Francesa e como ela ocorreu em seu primeiro ano. Convido a todos que gostaram a curtir, comentar qualquer que seja a sua opinião sobre o assunto e compartilhar com o pessoal. E principalmente, cara, se inscreve no canal. Eu não tenho tempo e recursos técnicos para postar conteúdo diariamente. Então, por isso é mais do que fundamental que vocês, caso gostem do que é discutido aqui, nos ofereçam um feedback positivo para que o canal cresça a ponto de ser recomendado a outras pessoas. Vamos tentar difundir os conceitos conservadores para todas as pessoas. E a sua ajuda é mais do que fundamental. Eu agradeço até aqui a sua atenção, um grande abraço e que Deus abençoe a todos.